Porque é que se deve votar no PCP e não votar apenas no PS? Já que o PCP diz que não consegue, é isto que se está a conseguir, as pessoas já consideram que é positivo, qual é a vantagem de votar no PCP? Bem, repare, eu acho que a opção do voto mais à frente há de ter que ficar claro no quadro da batalha eleitoral que venha a travar-se. Ou seja, o que estes 2 últimos anos têm comprovado, não apenas que é decisiva a influência e a intervenção do PCP, como que em muitas circunstâncias as propostas que nós apresentamos, ao contrário daquilo que se dizia no passado, são realizáveis e são possíveis. Nós propusemos aumentos de pensões em 2014 que toda a gente disse que eram irrealizáveis, que levavam a Segurança Social à falência porque eram propostas de aumento de 25 euros nas pensões. Com os aumentos acumulados que foram aprovados, no final de 2018, uma grande parte dos pensionistas terá um aumento acumulado de 23 euros, mais de 23 euros. O que significa, a Segurança Social vai à falência? Não vai. Isto significa a desconstrução desse argumento. Prova-se que a proposta do PCP era possível e era até necessária para os pensionistas. Os manuais escolares, andámos anos e anos e anos a bater-nos pela gratuidade dos manuais escolares. Dizia-se que era impossível, que o país não tinha recursos para garantir manuais escolares gratuitos. Já se vai no 5º ano de escolaridade e devemos continuar a insistir para que se vá mais longe na gratuidade dos manuais escolares. Bem, e as pessoas percebem que se não fosse a intervenção do PCP e se não fosse a influência que o PCP tem hoje, muitas destas medidas não eram tomadas. Porque é que o governo do Partido Socialista está hoje a tomar medidas, em alguns casos, contrárias àquelas que tomaram governos anteriores do Partido Socialista? É porque o Partido Socialista mudou de opções, de opinião? Não, é porque este governo do Partido Socialista é um governo minoritário que está condicionado pela Assembleia da República e, em particular, condicionado pela influência que tem o PCP. E a questão que se coloca é esta: se com esta força conseguimos influenciar estas medidas e conseguimos fazer aprovar medidas positivas para os trabalhadores e para o povo português, com mais força, naturalmente, temos mais capacidade de influenciar as decisões e de levar ainda mais longe essas medidas positivas e, sobretudo com mais força e com uma luta convergente de camadas sociais e de todos aqueles que têm interesse na política alternativa que o PCP propõe, estaremos em melhores condições de dar concretização a essa política alternativa. Esteve boa parte da entrevista a dizer, mas não conseguimos isso porque só temos 16 deputados. Que garantias é que com 20 deputados também não conseguiriam? Não, repare, eu estava a utilizar isto, não quero que isto seja considerado como um número, como é que se diz, um número mágico para resolver. Utilizei estas referências porque esta correlação de forças que existe na Assembleia da República tem possibilidades, mas também tem limitações, não é? E uma boa parte das limitações que tem é o facto de, pelo número de deputados que nós temos, não conseguirmos condicionar ainda assim as decisões como era necessário que pudéssemos condicionar, para que elas fossem de outra envergadura e tivessem outro alcance. Agora, naturalmente, nem nós fazemos, de resto, da nossa representação na Assembleia da República, o critério único e decisivo para os avanços que é possível conseguir. Em muitas circunstâncias, comprova-se que é a própria luta que é desenvolvida pelos trabalhadores e pelo povo português que assume o caráter decisivo em relação à evolução que se tem verificado. O exemplo que já lhe dei das pensões é um desses exemplos. O governo não queria aumentar pensões. O governo do Partido Socialista não queria fazer aumentos extraordinários de pensões. E foi pela nossa insistência e pela luta dos reformados e dos pensionistas que isso se conseguiu, como em muitas outras matérias. Se não tivesse havido luta, não tinha havido essas medidas positivas. Luta na rua, não é? E desse ponto de vista, nós não deixamos. O voto útil as pessoas podem pensar porque é que é de votar no PCP, se o PCP pode votar na rua e eu voto no PS e dou maioria absoluta ao PS. Mas é que eu julgo que as pessoas hoje conseguem fazer de uma forma muito clara, se calhar da forma mais clara que conseguiram fazer nos últimos 40 anos, a leitura da situação política que fez cair de facto um conjunto de preconceitos que existiam. Porque repara, andou-se durante anos a dizer que o PCP não contava para nada, que o PCP não contava para o total, que era uma força completamente fora do baralho. Bem, não apenas no afastamento do PSD e do CDS, do governo, mas também na construção de uma solução política que, objetivamente, teve como critério a resposta a problemas urgentes do povo português, ficou claro o papel decisivo que o PCP tem. E ao longo destes 2 anos tem ficado claro que a intervenção do PCP é decisiva para muitos destes avanços que se conseguem. E eu julgo que as pessoas estão hoje também em condições de
deixando cair esse preconceito, olhar para a intervenção do PCP como verdadeiramente aquilo que está na origem de muitas das respostas aos seus próprios problemas. E a reflexão... Conclui que... E a reflexão, isto, agora fechando o círculo, há bocado quando estava a falar da nova liderança do PSD, isso permite às pessoas hoje fazer uma reflexão com grande clareza, entendimentos entre o PSD e o PS, nós tivemos ao longo destes últimos 40 anos, e continuamos a ter, infelizmente, ao longo desta legislatura, houve vários momentos em que o PS entendeu com o PSD e com o CDS. O exemplo da legislação laboral é apenas mais um desses exemplos. Agora, isso tem consequências. Todos os entendimentos entre o PS e o PSD significam falta de resposta a problemas, significam, em alguns casos, até retrocessos. Naquilo em que o PCP tem condições para levar por diante as propostas que assume e que, em particular, o PS, porque está condicionado a esta correlação de forças, é obrigado a ter em consideração, em tudo isso traduziu-se em aspectos positivos para a vida das pessoas. E, portanto, também do ponto de vista eleitoral, não apenas, mas também do ponto de vista eleitoral, e essa reflexão tem uma consequência e tem uma leitura, não é? E, portanto, o reforço do PCP e o reforço da nossa capacidade de intervenção e de influência, eu diria que é de facto o elemento central que se coloca relativamente ao futuro. Obviamente, sem retirar importância nenhuma à luta que os trabalhadores têm que continuar a travar, não apenas em torno das suas questões concretas e da resolução dos seus problemas concretos, mas em torno também das opções políticas mais gerais. A sua opinião tem uma opinião oposta semelhante à da líder do CDS, que o voto útil acabou e que agora é importante, posso concluir das suas palavras, que o importante é inviabilizar esta possibilidade de aliança do PS com o PSD e o CDS, dando mais força ao PCP. Olha, eu não sei se a minha opinião é exatamente coincidente com a do CDS, porque eu lembro que essa foi uma das questões que nós, salvo erro até na intervenção de encerramento do debate do programa do governo, daquele governo dos 15 dias, de Passos Coelho e Paulo Portas, julgo que foi até no debate desse programa de governo que nós sinalizámos algumas das falácias em que assentava aquela solução governativa, e uma delas era precisamente essa, porque o mito do voto útil destruiu-se por completo. A ideia de que o PS e o PSD são as únicas forças em condições de influenciar decisões governativas e políticas, as políticas que são feitas em Portugal, ruiu por completo e sobretudo, comprovou-se que o PCP é decisivo para as decisões que são tomadas da melhor forma possível. Não é bem decisivo, não é? É decisivo? Não. Concorda com o PC. Repara, não é decisivo. Concorda com o PC. Não, é decisivo porque não fosse a nossa posição e não fosse a nossa decisão e não fosse a nossa intervenção em muitas das matérias em que houve de facto resposta a preocupações e problemas que as pessoas têm, e não teria havido essa resposta, nem teria havido essas medidas.